Bom dia, pessoal. Dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de análise instrumental, a gente vai falar um pouquinho hoje a respeito da absorção por compostos orgânicos. Bom, então os slides estão na minha página disponíveis, vocês podem ter acesso a hora que vocês acharem necessário e podem consultar. Então, nós estávamos falando a respeito do fenômeno da absorção, né, especificamente a absorção atômica e molecular. Então, essa absorção, né, que a gente está trabalhando, ela vai acontecer num comprimento de onda entre 180 a 780 nanômetros. Né? Nesse caso, a gente vai ter a interação entre fótons e elétrons que estão participando diretamente da formação de uma ligação química. Especificamente, a gente está falando de compostos orgânicos agora, né? Então, essas interações elas podem estar associadas a especificamente um dos átomos que faz parte da estrutura da molécula, mas também pode estar localizada sobre os átomos de oxigênio, enxofre, nitrogênio e halogênios, que apresentam, na verdade, pares de elétrons disponíveis, elétrons π, e que podem ser excitados durante a incidência de luz. Então, o comprimento de onda no qual a molécula orgânica absorve depende de quão fortemente os seus elétrons estão ligados. A gente costuma dizer que as ligações simples carbono-carbono e carbono-hidrogênio, que são as ligações chamadas de ligações sigma, aquelas que acontecem com a interpenetração dos orbitais, eles estão muito fortemente presos nessa ligação e a gente precisa então fornecer uma energia com um comprimento de onda na região do ultravioleta de vácuo, que fica abaixo de 180 nanômetros. Então, esse tipo de espectro, quando a gente tem apenas moléculas saturadas, eles não têm vamos dizer assim, uma elucidação muito boa para as nossas estruturas. Então, a gente prefere trabalhar com aqueles compostos que são insaturados, então aqueles que envolvem ligações duplas ou triplas, onde os elétrons π que estão ligados, né, fazendo uma nuvem de elétrons, ou seja, eles não, os orbitais eles não estão interpenetrados, eles são mais facilmente excitáveis na nossa estrutura. Bom, e a gente precisa definir então alguns termos. O primeiro deles é o que a gente chama de cromóforos, né? Os cromóforos são grupos orgânicos que apresentam essas insaturações, como ligações duplas carbono-carbono, carbono-oxigênio ou o grupo nitro-NO2, e que vão absorver muito bem na região do ultravioleta e do visível. Outra definição importante são os auxocromos, que são grupos que, quando ligados a esses cromóforos, ou seja, fazendo parte dessa molécula que já tem uma insaturação, eles alteram a intensidade do comprimento de onda de absorção, porque eles também apresentam átomos que têm pares de elétrons disponíveis, como, por exemplo, o grupo carboxila, hidroxila, que é o OH, né? O grupo ácido sulfônico, aminas primárias e secundárias, e a própria amônia, que é o NH2 aqui no caso, ligado à minha cadeia de carbonos. Bom, na espectroscopia, a absorção de luz por espécies químicas promove então a excitação dos elétrons para níveis de energia mais elevados, ou seja, a gente acaba fazendo com que os elétrons mudem, né, para um orbital mais externo do átomo. Então, alguns átomos apresentam pares de elétrons não ligantes, que a gente vai chamar de N, tá? E que possuem energia superior aos elétrons das ligações sigma e π. Então, aqui eu tenho um gráfico que mostra para a gente como que ficam essas transições entre os orbitais. Então, a gente precisa entender o seguinte, que toda vez que a gente faz uma ligação química, a gente tem lá um orbital que a gente chama de ligante, que é onde vai acontecer a ligação realmente, e um orbital chamado antiligante, que é um orbital de mais alta energia. Então, quando eu incido a luz nesse meu material, eu vou fazer a promoção desse elétron de um orbital ligante para um orbital antiligante. Então, aqui a gente pode ver aqui no slide, por exemplo, eu tenho lá, se a ligação for uma ligação simples ou ligação sigma, eu tenho lá o orbital ligante aqui embaixo, e eu vou promover esse elétron para o orbital antiligante sigma, que eu vou chamar de sigma estrela. Se a minha ligação nesse meu elétron for um elétron do tipo π, ou seja, ligação dupla ou tripla, ou uma molécula com algum tipo de insaturação, eu vou ter lá a promoção desse elétron do orbital π para o orbital π estrela, que é o meu orbital antiligante.
né? E quando eu tenho lá os meus elétrons que fazem parte de, por exemplo, oxigênio, nitrogênio, que são pares de elétrons que não estão sendo compartilhados numa ligação π, que eu chamei de N, eles podem transitar para o orbital sigma estrela antiligante ou para o orbital π antiligante. Então essas são as transições que a gente considera permitidas durante a excitação de um elétron. Bom, então há um orbital antiligante sigma e π correspondente a cada orbital ligante, que a gente chama de sigma estrela e π estrela, e correspondente a cada um dos orbitais sigma e π. Essas excitações eletrônicas, então, ocorrem em ordem crescente de energia. Então, primeiro eu vou pegar aqueles elétrons que estão desemparelhados e vou transmitir para o orbital π estrela, que é o antiligante, depois do π para o π estrela, ou seja, do orbital π ligante para o orbital π antiligante, depois os elétrons lá disponíveis para o orbital sigma antiligante e finalmente a transição mais difícil, que é da posição do orbital sigma para o sigma estrela antiligante. Então essa transição do orbital sigma para o sigma, sigma ligante para o sigma antiligante, exige um comprimento de onda menor do que 150 nanômetros, já que essa transição exige uma energia maior e, portanto, eu vou ter lá menores comprimentos de onda. Então, quanto menor a energia requerida, maior vai ser o comprimento de onda. Quanto maior a energia requerida, menor eu vou ter lá o meu comprimento de onda. Então, aqui eu tenho alguns tipos de transição e faixas relacionadas a esses nossos cromóforos. Então, por exemplo, a transição entre o orbital sigma ligante e o sigma antiligante acontece, como eu falei, abaixo de 150, em termos de comprimento de onda, 150 nanômetros, e é uma transição de pouco interesse na espectroscopia, que envolve ligações químicas, como eu já falei, simples, carbono, carbono, carbono e hidrogênio. Já a transição entre os elétrons não ligantes e o orbital sigma antiligante vai me dar uma faixa de comprimento de onda entre 150 a 250 nanômetros e ocorrem compostos que são saturados contendo átomos de carbonos com pares de elétrons não ligantes. E as transições entre o orbital π ligante, o orbital π antiligante e os meus elétrons disponíveis e o orbital π, no caso aqui também antiligante, vão me dar uma faixa de comprimento de onda entre 200 e 700 nanômetros. Isso corresponde à maioria das transições eletrônicas que a gente usa na espectroscopia do ultravioleta e visível, E vai acontecer com os compostos chamados de insaturados, que são os compostos de interesse para esse tipo de estudo. Então, uma única molécula ela pode conter vários cromóforos, o que pode resultar em diferentes bandas de absorção para uma mesma molécula. Então, por exemplo, aqui é uma dica para a gente poder mais ou menos ter uma ideia. Então, se a substância ela possui elétrons não ligantes ou ligações do tipo π. Então, se ela não possui nenhum desses dois, a transição vai ser entre o orbital sigma ligante e o antiligante, que são aquelas transições de elétrons de ligações simples, carbono-carbono e carbono-hidrogênio, que não são o nosso interesse. Se eu tiver elétrons não ligantes e não tiver ligações do tipo π, a transição vai ser desses elétrons não ligantes para o orbital sigma antiligante. E aí eu tenho algumas substâncias que contêm essa característica, principalmente aquelas que a gente chama de heteroátomos, que são os átomos diferentes de carbono, como, por exemplo, oxigênio, nitrogênio e enxofre, e os halogênios, que a gente chama de haletos. Se a minha substância não possui elétrons não ligantes, mas possui ligações do tipo π, a transição do elétron vai ser entre o orbital π ligante e o orbital π antiligante. E aí isso acontece com alcenos e alcinos principalmente. E se eu tiver na minha substância ao mesmo tempo elétrons ligantes, ligações do tipo π, ou seja, elétrons não ligantes e ligações do tipo π, a transição vai ser desses elétrons não ligantes para o orbital π antiligante. E aí eu tenho lá todos os exemplos possíveis: carboxilas, amidas, cetonas, aldeídos, nitrocompostos e azocompostos. Aqui eu tenho uma tabela que mostra
o comprimento de onda, né, e a absorbância máxima de algumas espécies, né, de alguns grupos funcionais que a gente conhece, de algumas funções. Então, por exemplo, os alcenos, num solvente N-heptano, vai ter absorbância, comprimento de onda de aproximadamente 177 nanômetros. Veja que esses valores, eles são afetados pelo solvente que a gente está utilizando. Então, para cada espécie, a gente tem que, às vezes, né, mudar o solvente, porque ele é mais solúvel ou menos em algum solvente. Então, aqui os solventes são diferentes exatamente por isso. Alcenos conjugados, aqueles que têm duplas, simples e duplas, né, são muito solúveis em N-heptano e o comprimento de onda máximo em torno de 217 nanômetros. Já os alcinos, também solúveis em N-heptano, dependendo da estrutura química, na faixa de 178, 196 e 225 nanômetros. Já a carbonila, mais solúvel, né, os compostos que têm carbonila, cetonas, por exemplo, são mais solúveis em N-hexano, e aí eu tenho as faixas de comprimento de onda entre 186 e 280 nanômetros. Metanoíla, que são os aldeídos, são solúveis também em N-hexano. Podemos ter os comprimentos de onda de 180 e 293. A carboxila, que são os ácidos carboxílicos, a gente pode ter lá o comprimento, né, ele é solúvel em etanol, muito solúvel em etanol, comprimento de onda de 204 nanômetros. E as amidas, solúveis em água, comprimento de onda de 214 nanômetros. Os compostos azo, que tem nitrogênio, fazendo ligação dupla com outro nitrogênio, são solúveis em etanol e o comprimento de onda de absorção 339 máximo. Grupos nitro, que tem esse grupo aqui NO2, como por exemplo, né, essa molécula é solúvel em isocianato e no caso aqui o comprimento de onda 280 nanômetros. Os nitrosos compostos, que tem o grupo NO, são solúveis em éter etílico e apresentam comprimentos de onda de 300 nanômetros e 665 nanômetros. Nitratos, NO2, mais uma vez, só que agora aqui ligado a um oxigênio. Eu tenho lá o dioxano como solvente ideal e o comprimento de onda de 270 nanômetros. Os compostos aromáticos, como o benzeno, são solúveis em N-hexano e comprimentos de onda de 204 e 256 nanômetros. Então, algumas observações importantes, né? Os dados para a posição e intensidade desses comprimentos de onda servem apenas como orientação aproximada. Ambos são influenciados pelo efeito do solvente e por características da própria estrutura da molécula. Então, a conjugação entre dois ou mais cromóforos tende a causar deslocamento do máximo do pico para comprimentos de ondas mais longos. Efeitos vibracionais alargam os picos de absorção nas regiões do ultravioleta e visível, o que torna difícil a determinação precisa de um máximo de absorção. Então, aqui é um exemplo, tá, de alguns espectros de absorção de alguns compostos orgânicos. Aqui eu tenho o beta-caroteno, aqui já é a cafeína, né, presente no nosso café. Aqui o ácido acetil salicílico, que é o princípio ativo da nossa aspirina. E aqui a nossa acetona, que é um solvente orgânico. Veja que os espectros são bem diferentes. Então, a absorção de compostos orgânicos saturados contendo lá um heteroátomo. Então, nesse caso aqui, a minha tabela, né, ela vai me trazer os seguintes valores. Para, no caso aqui, álcoois, a absorbância máxima em comprimento de onda de 167 nanômetros. Para os éteres, 184 nanômetros. Para os aletos, 173 nanômetros. No caso aqui, para o iodeto, né, aqui é o cloro, metano, aqui é o iodo, metano, 258 nanômetros. Para os sulfetos, 229 nanômetros, para as aminas primárias, 215 nanômetros, e para as aminas terciárias, 227 nanômetros. Então, o comprimento de onda máximo, onde ocorre o máximo de absorção, depende da natureza desse meu cromóforo, né? E a absortividade molar, que a gente já viu, que depende da probabilidade da transição da simetria do cromóforo e da extensão do sistema conjugado. Então, a gente diz o seguinte, que a absortividade maior do que 10 a quarta são transições de alta intensidade.
é menor do que 10 a terceira, transições de baixa intensidade. E quando ela fica entre 0 e 1000, são transições consideradas proibidas, ou seja, elas não acontecem. Com relação à amostragem, geralmente para a gente fazer essa análise, a gente utiliza soluções bastante diluídas, em torno de 0,4 miligramas por mililitro ou menos do que isso, e é claro que isso vai depender da absortividade molar e da absorção máxima que cada substância apresenta. Os solventes eles devem ser transparentes na faixa do comprimento de onda que a gente vai analisar, e não se pode fazer espectro da diferença do solvente, que absorve muito, pois nessas condições a quantidade de luz que atravessa a amostra vai ser mínima e a gente não vai ter uma resposta boa. Alguns solventes que a gente pode estar utilizando para fazer essa análise são água, né? Limite de absorção no comprimento de onda de 205, etanol a 95%, hexano, ciclohexano, metanol, éter etílico e acetonitrila, comprimento de onda 210 nanômetros, tetrahidrofurano, comprimento de onda 220 nanômetros, diclorometano, comprimento de onda 235 nanômetros, clorofórmio, comprimento de onda 245 nanômetros e o tetracloreto de carbono, comprimento de onda 265 nanômetros. Então aqui eu tenho alguns exemplos, tá, de algumas situações onde a gente tem lá os valores do comprimento de onda máximo e da absortividade molar de algumas moléculas. Então, por exemplo, butadienos, que são aqueles compostos que têm 4 carbonos conjugados, separados então as ligações duplas por uma ligação simples, comprimento de onda máximo de absorção 217 nanômetros e a absortividade molar 21.000. O hexatrieno, nós temos lá comprimento de onda 253 nanômetros, 263 nanômetros e 274 nanômetros. Depende, é claro, dos substituintes que eu tenho aqui na minha molécula. E as absortividades molares correspondentes, no caso aqui, 50.000, 52.000 e 50.000 novamente. Então, os isômeros que a gente chama de isômeros trans, né, onde as ligações duplas estão trans, como é o caso aqui dos meus desenhos, tá? A absorção, no caso, a faixa de absorção, né, o lambda máximo e a absortividade molar são maiores do que, no caso, a faixa de comprimento de onda máximo e a absortividade molar do isômero cis. E isso tem a ver com o que a gente chama de coplanaridade, ou seja, maior conjugação vai ter maior absorção. Quando eles estão trans, eles permitem que os elétrons eles fiquem, né, conjugados de uma forma mais adequada. Eles ficam, na verdade, eles não ficam localizados numa região específica. Nós temos lá dienos acíclicos e heteroanulares. Veja, hétero quer dizer mais de um, né? Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para dienos acíclicos, no caso aqui, ó, cadeia aberta, né? Ou para compostos heteroanulares, no caso aqui eu tenho 2 anéis, tá? Temos os dienos homoanulares, veja que aqui a ligação dupla está em 2 anéis diferentes, e aqui a ligação dupla está apenas em um anel, tá? E os trienos chamados de acíclicos, que são aqueles que têm 3 ligações duplas. Então, as regras de Waldorf dizem o seguinte: valor base para dienos heteroanulares, ou seja, ligações duplas em anéis diferentes, 214 nanômetros, e valor base para dienos homoanulares, duplas, né, no caso aqui no mesmo anel, 253 nanômetros. Bom, aí a gente pode ter alguns incrementos, alguns fatores que vão aumentar a questão dessa nossa absorção. Então, por exemplo, eu posso ter aumento da conjugação, então se esse meu material estiver conjugado com outra substância, outro cromóforo, eu tenho lá aumento de 30 nanômetros. Se eu tiver um substituinte alquila no anel, eu tenho mais 5 nanômetros. Se eu tiver uma ligação dupla exocíclica, ou seja, fora do anel, eu tenho mais 5 nanômetros. Alguns substituintes polares, como o grupo acetato, eu não vou ter nenhum incremento, como o grupo éter etílico, no caso aqui, ó, o OCH3, ou então o grupo éter etílico, entre outros, 6 nanômetros. Se eu tiver lá
enxofre, né, na molécula, eu vou ter mais 30 nanômetros. Se eu tiver halogênios, principalmente cloro e bromo, eu tenho mais 5 nanômetros. E se eu tiver lá grupos amina com substituintes variados, eu tenho mais 60 nanômetros. Então, por exemplo, imagine que eu tenha lá esse meu composto que tem ligações, 3 ligações, na verdade, duplas, né? A absorção dele base seria 214 nanômetros, mas eu tenho aqui, ó, 3 substituintes alquila, na verdade, cada pedacinho desse aqui, depois da dupla, eu considero um substituinte alquila. E uma dupla que, na verdade, está fora desse anel aqui original. Tem uma dupla aqui, né, 2 duplas nesse anel e uma que está fora dele. Então, a gente chama de uma dupla exocíclica. Então, se eu fizer o cálculo do comprimento de onda máxima, eu vou, né, somando esses valores, eu vou obter 234 nanômetros. E quando eu vou lá e faço a minha leitura, na prática, eu observo 235 nanômetros, que é um valor bem próximo desse que está aqui. Já esse outro aqui, eu tenho as 2 duplas fazendo parte do mesmo anel. Então, eu tenho 253 nanômetros de base de absorção, mas eu tenho 3 substituintes alquila. Cada pedacinho desse aqui da molécula eu considero, depois da dupla, né? A gente considera um substituinte alquila. Então, eu tenho 3 substituintes alquila e mais uma dupla que a gente chama de exocíclica, porque essa dupla ela está comum aos 2 anéis, então ela pode estar tanto para esse anel quanto para o outro. E aí eu vou ter, né, somando os valores, a absorção máxima no comprimento de onda de 273 nanômetros e a observada 275 nanômetros. Então, essa regra ela funciona muito bem até 4 conjugações, mais do que isso não funciona. Grupos carboxila, que a gente chama de alfa-beta insaturados em metanol. Alfa-beta insaturados é quando eu tenho C dupla O e na posição seguinte, né, entre alfa e beta, eu tenho lá, entre o carbono vizinho e o próximo, eu tenho lá uma outra insaturação. Então, cetonas que são acíclicas, ou seja, que não estão em cadeias fechadas, ou que fazem anel de 6, o pico básico está em torno de 215 nanômetros. Já as cetonas acíclicas, ou aquelas que fazem parte de anel de 5 membros, o pico de base está em torno de 202 nanômetros. Para aldeídos, a absorção máxima 207 nanômetros. E para moléculas como, por exemplo, aqui ésteres, né, onde ROH é éster, ou grupos alquila, ou ácidos carboxílicos, ou ésteres mesmo, a gente tem lá um pico de 197 nanômetros. No caso é que eu vou ter aumento na conjugação de 30 nanômetros para dupla, né? E para a conjugação eu vou ter um aumento de 39 nanômetros. Então, 30 nanômetros para cada dupla e mais 39 nanômetros para cada conjugação. Então, a adição, né, no caso por substituição, se for no carbono alfa, deixa eu voltar no desenho anterior, tá vendo? Carbono alfa, beta. Carbono alfa é sempre o carbono vizinho, carbono beta é o próximo e assim por diante, tá? Então, se a minha substituição for no carbono alfa, eu tenho que adicionar mais 10 nanômetros. Se for no beta, 12. Se for no gama, 17. Quanto mais distante, no caso do delta aqui, 17 nanômetros. Então, isso serve para grupos alquila, como metila e o etila. Se for um grupo alcoxi, e ele estiver no carbono alfa, eu vou ter que adicionar mais 35 nanômetros, se for no beta, 30 nanômetros, se for no gama, 17 e no delta, 31. Se for um grupo hidroxila, 35 nanômetros tem que ser adicionados naquele meu cálculo para o grupo hidroxila no carbono alfa, 30 nanômetros no carbono beta, 30 no carbono gama e no carbono delta 50 nanômetros. E se for um tioéter, que só pode estar no carbono beta, 80 nanômetros. Então aqui um exemplo de uma molécula alfa-beta insaturada, veja que tem uma ligação dupla, logo em seguida outra dupla e logo em seguida outra dupla. Então essa cadeia aqui, ó, esse é o carbono alfa, esse é o beta, esse é o gama e esse aqui é o delta, tá? Então olha lá.
O que eu tenho? Eu tenho efeito do solvente, no caso ele vai ser solúvel na água, tem que adicionar mais 8 nanômetros, se eu for fazer essa análise no solvente como a água. Se eu colocar em metanol, eu não adiciono nada. Se for em clorofórmio, eu vou retirar 1 nanômetro. Se for em dioxano, menos 5 nanômetros. Em éter etílico, menos 7 nanômetros. Em hexano, menos 11 nanômetros. Então, veja que o solvente ele influencia na absorção da minha molécula. Então, por exemplo, imagine que eu tenho essa molécula aqui, parecida com a anterior, tem lá carbono alfa e carbono beta, tá? Eu tenho lá a base, 215 nanômetros, mas eu tenho lá um grupo alquila, que está pendurado aqui no carbono alfa, e eu tenho outro grupo alquila pendurado aqui no carbono beta. Então, o alfa-alquil, 10 nanômetros a mais, o beta-alquil, 12 nanômetros. Somando todo mundo, eu vou encontrar 237 nanômetros, isso na teoria. Quando eu faço a análise dessa amostra, eu vou observar 238 nanômetros, que é um valor bem próximo do calculado. Para essa outra molécula aqui, eu tenho um anel e pendurado nesse anel eu tenho lá um grupo cetona, né? Tá? Então essa cetona está alfa, beta insaturada, porque olha, o carbono C dupla O e no carbono vizinho eu tenho outra ligação dupla, tá? Então esse carbono aqui eu vou chamar de carbono alfa a essa dupla e o carbono beta a essa dupla. Então olha lá, esses carbonos aqui, essa sequência, eu vou considerar como sendo substituintes alquila. Então a base, né, do pico seria 215 nanômetros, mas eu tenho lá na posição alfa um grupo alquila, então eu vou adicionar mais 10 nanômetros. Na posição beta, outro grupo alquila, vou adicionar mais 12 nanômetros. Total calculado dá 237 nanômetros e o que eu vou observar, 232 nanômetros. Mais um exemplo, agora uma molécula que tem 2 anéis, né? Então eu vou chamar essa posição de alfa e essa aqui de beta, essa aqui alfa-linha e beta-linha, tá? Então eu tenho 2 vezes o grupo beta-alquil, né? Vou somar mais 12 nanômetros. E eu tenho o que a gente chama de uma dupla exocíclica, né? C carbono-carbono, mais 5 nanômetros. Somando todo mundo, 244 nanômetros e observado 245. Então, compostos saturados que contêm elétrons não ligantes, a gente vai ter aquela transição entre o elétron, né, desemparelhado e o orbital sigma antiligante. Vai ter fraca intensidade e pequenos comprimentos de onda. Por exemplo, tem lá um metanol, comprimento de onda 177 nanômetros. Se eu tiver o grupo tioálcool, 224 nanômetros. E se eu tiver uma amina terciária, 199 nanômetros. Se eu tiver, por exemplo, um haleto, né, no caso clorometano, 173 nanômetros. Se for o bromo, 208 nanômetros. E se for um éter, pode ser 188 ou 171 nanômetros. Então, aqui a gente vai ter o efeito da eletronegatividade desses átomos e da polarizabilidade do solvente também. Bom, então olha só, para compostos aromáticos e heteroaromáticos, os espectros de ultravioleta, bom, se eu tiver lá benzeno, fase gasosa, estrutura, né, que a gente chama de hiperfina, hexano diminui a estrutura hiperfina e se for o solvente etanol, a ausência da estrutura hiperfina. Então, benzeno e seus derivados originam espectros difíceis de serem diferenciados. Os casos mais fáceis são as combinações de grupos que a gente chama de mais L e menos L na posição para. Então, aqui, ó, posição para, tá vendo? Ó, diametralmente oposta, a gente chama esse grupo de mais L e esse de menos L, que é a mesma coisa, tá vendo? Posição para, a gente vai chamar um lado de mais L e o outro lado de menos L. Então, nesse caso, a absorvância máxima vai ser 254 para o benzeno e para essas moléculas substituídas em posições para, 375 nanômetros. Se eu tiver o grupo indutor ionizável, no caso aqui o OH, né, a minha absorvância vai para 210, no caso do álcool, e se eu tiver uma ligação iônica aqui, eu puder ionizar essa ligação, como é o caso de um sal, eu vou ter 235 nanômetros. Então, veja que a absorção ela cresce. Então, nos espectros de aromáticos que a gente chama de polissubstituídos,
são difíceis qualquer influência. Já nos espectros de heteroaromáticos, que tem lá um heteroátomo, um átomo diferente de carbono fazendo parte do anel, a presença de elétrons desemparelhados dos átomos de nitrogênio, oxigênio e enxofre desloca o comprimento de onda para o vermelho, que é o efeito que a gente chama de batocrômico, e aumenta, no caso, a absortividade molar. Bom, basicamente o que eu queria mostrar para vocês era isso sobre a questão da absorção dos compostos orgânicos na região do ultravioleta e visível. Já vou deixar uma tarefa para vocês poderem realizar relacionada a essa aula. Até mais, gente!